Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa, este é o canal Viva EBD e eu espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Chegamos à lição 9 da revista alternativa para esse terceiro trimestre de 2020 na nossa escola bíblica dominical. O tema da nossa revista, os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição 9 que vamos estudar essa semana tem como tema como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, e esse texto se constitui em uma das mais confortantes promessas da Bíblia para nós cristãos. A verdade prática diz o seguinte: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Essa verdade prática foi experimentada na íntegra pelo nosso querido rei Davi em toda a sua vida, sobretudo no episódio que envolve ele e o gigante Golias. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 4, versículos de 8 a 20, e também na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 5, versículo 5. O objetivo geral da nossa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Meus irmãos, antes de nós adentrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de citar aqui, de ler para os irmãos algumas palavras do pastor Maher Pirman sobre o trabalho do professor da escola bíblica dominical. Veja o que ele diz. Se você atendeu ao chamado de ensinar em uma classe de escola dominical, na verdade, você aceitou um grande trabalho, porque este chamado traz consigo o privilégio e a responsabilidade de cooperar com Deus na formação do caráter cristão e no compartilhamento do conhecimento espiritual. De modo real, essa pessoa foi chamada ao ministério. Reconhecendo a importância e a dignidade do seu chamamento, você deve propor-se, com a ajuda de Deus, a conseguir maior e melhor rendimento possível em seu trabalho, fazendo dele uma verdadeira vocação. Gostaria ainda de mandar a paz do Senhor e o meu muito obrigado para alguns dos irmãos que se inscreveram durante essa semana no nosso canal. Trata-se do irmão José Carlos, Deus abençoe, da irmã Stephanie Cristine e também o irmão João Vieira. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Também queremos mandar a paz do Senhor para a irmã Neide Maria. Ela é da Igreja Metodista Wesleyana na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E ela tem sido uma incentivadora com seus comentários em nossos vídeos. Deus abençoe a irmã Neide, Deus abençoe os novos inscritos, Deus abençoe todos os irmãos que têm nos apoiado nesse projeto. Cada like, cada inscrição, cada comentário que vocês deixam me ajuda, serve como um combustível, na verdade, para que nós possamos prosseguir neste projeto no nome do Senhor Jesus. Vamos à introdução da nossa lição. Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Não somente na lição número 7, mas também na lição número 4, nós tivemos um breve ensinamento sobre a questão da oposição dos inimigos judeus na reconstrução do templo
no capítulo 4 nós estudamos sobre isso, e também na lição de número 7, em relação à construção dos muros de Jerusalém por Neemias. Nesta lição nós notaremos que já a partir do primeiro ponto, o nobre comentarista ele desenvolve o comentário fazendo uma aplicação à vida cristã ou à vida dos crentes no Novo Testamento. Nossa lição desta semana está recheada de textos bíblicos e é muito interessante que o professor ele possa ler cada texto bíblico para que possa ter mais fundamentação na hora de expor a sua aula. O ponto número 1 da nossa lição diz o seguinte: qual a procedência destes ataques? O objetivo desse primeiro ponto é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O tópico número 1 do primeiro ponto diz assim: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. O nosso comentarista cita Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo crente que procura ser fiel ao Senhor, ele está em uma luta constante. O apóstolo Paulo, ao final da sua carreira, quando ele estava já às portas de ser decapitado em Roma, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós não podemos de forma alguma ignorar esta luta em que nós estamos inseridos por fazer parte da Igreja de Cristo. Nós, os cristãos que procuram ser fiéis ao Senhor, eles têm que lutar contra 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Sobre o mundo, vamos ver o que Jesus disse em relação, com respeito ao relacionamento mundo e cristão, mundo e igreja. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18, o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. No capítulo 17 e 14 do Evangelho de João ainda, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus estava orando ao Pai. E o mundo os odiou. João capítulo 16, versículo 33, nos diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu estou lendo na versão NVI. Então, meus irmãos, veja que, de fato, como o Novo Testamento nos ensina, nós temos um grande inimigo chamado mundo e nós não podemos, como Paulo disse, nos conformar em viver de acordo com o mundo vive. Porque fazendo isso, nós estaremos nos tornando amigos do mundo, quando, na verdade, Jesus ensinou que o mundo nos odeia. Tiago disse que quando nós nos fazemos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. O próximo inimigo que nós temos é a nossa carne. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, quem é espiritual está nessa luta constantemente, nessa luta contra a carne constantemente. Mas o apóstolo Paulo também dá a receita. Ele disse: andai em espírito e não satisfareis ou não cumprireis a vontade da carne. O nosso terceiro inimigo é o diabo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o seguinte: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor
como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, notemos que a batalha em que nós estamos inseridos não é uma brincadeira. Nós precisamos ter consciência de que temos inimigos e que devemos estar ligados ao Senhor Jesus Cristo, porque ele disse que venceu. E se ele venceu, certamente ele nos dará a vitória. Aliás, no nosso texto áureo está escrito, né? Nosso texto áureo diz o seguinte: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Jesus. O tópico número 2 do primeiro ponto diz o seguinte: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ou seja, qual deve ser a nossa postura em meio a esta luta para que nós possamos continuar vencendo e sendo vencedores? O nosso comentarista diz, em primeiro lugar, que nós precisamos resistir. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que eu já li parcialmente, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No versículo 9, Pedro nos orienta dizendo: resisti-lhe firmes na fé. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele também nos informa o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso, irmãos, que nós atentemos para as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, para que nós possamos, de fato, estar firmes. Lá, o Senhor Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele assemelha esse homem a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, as tempestades, a fúria do vento, bateram contra aquela casa, mas não a derrubaram, porque ela estava construída, edificada sobre a rocha. A rocha é um símbolo da palavra de Deus, tipifica a palavra de Deus. Precisamos deixar que a palavra de Deus, ela faça parte da nossa vida, ela esteja conosco no dia a dia, para que possamos estar sempre firmes quando as tentações do nosso inimigo chegarem. O apóstolo Paulo também disse que para poder resistir, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11, ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em segundo lugar, o nobre comentarista nos diz que a Bíblia não nos manda fugir da luta. Fugir da luta é se dar como vencido. Paulo, na antessala do seu martírio, ele disse: combati o bom combate. Entretanto, é importante nós lembrarmos que a Bíblia também nos exorta que nós devemos fugir em determinadas situações enquanto estamos nesse combate. Em situações que podem nos levar ao pecado, a Bíblia nos exorta, de fato, a fugir. E fugir aí não é covardia, fugir aí é prudência. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito o seguinte: fugi da impureza. Neste caso, nós temos como exemplo o jovem José, que no Egito, enquanto na casa de Potifar, fugiu da tentação que veio sobre ele. Embora sendo um crente fiel, foi prudente naquele momento, José, fugir literalmente daquele lugar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, a palavra de Deus diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E idolatria aqui nós não devemos entender simplesmente como adoração a imagens, mas idolatria aqui diz respeito a qualquer coisa que nós venhamos a colocar no lugar de Deus em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia ainda diz: abstende-vos de toda forma de mal. O terceiro tópico da nossa lição diz o seguinte: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé.
Continua o nosso comentarista. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 5. Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. O apóstolo João também deixou escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele disse o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo Paulo nos ensina que, assim como para o soldado era indispensável o uso do escudo enquanto estava em combate, assim é para nós indispensável que tomemos o escudo da fé. A fé é a nossa arma de defesa. Os inimigos dos judeus fizeram de tudo para impedir que os muros que cercavam a cidade de Jerusalém fossem reconstruídos. Por quê? Porque os muros serviam exatamente de defesa. Os muros ao redor da cidade era como um escudo que a protegia. Por isso que o adversário procura destruir a nossa fé, porque fazendo assim nós ficaremos vulneráveis. O tópico número 4 diz o seguinte: nesta luta, as armas devem ser espirituais. E aqui o nosso comentarista cita 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E continua dizendo: só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao diabo. É importante, meus irmãos, lembrar que estar equipado com as armas espirituais não é tudo que precisamos para vencer o inimigo nesta luta. Portanto, Paulo nos manda tomar toda a armadura de Deus e continua dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Ou seja, além de tomarmos a armadura de Deus, além de estarmos com a palavra de Deus no coração, é necessário que nós estejamos em oração, estejamos vigiando e estejamos perseverando para que nós possamos continuar vencendo a luta na qual estamos inseridos. O ponto número 2 da nossa lição diz o seguinte: o inimigo procura atingir nossa fé. O objetivo desse ponto é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. O tópico número 1 diz o seguinte: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Em Neemias 4 e 2 diziam eles: que fazem estes fracos judeus? E o nosso comentarista completa: de fato em nós mesmos somos fracos. Mas vejamos, irmãos, o que Paulo disse a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Ele disse: Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Paulo tinha um grande problema na sua vida, problema que ele chamava de espinho na carne, e aquilo fazia com que ele se sentisse fraco. Mas ele orou ao Senhor e ele ouviu a resposta do Senhor dizendo: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Essa palavra foi confortadora para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo imediatamente responde dizendo: pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios
capítulo 12, versículo 10. Nós temos alguns exemplos positivos e negativos que nos ensinam muito sobre essa questão. O nosso comentarista cita os 10 espias que foram espiar a terra e que não devem ser exemplos para nós, porque eles superestimaram o poder do inimigo. Eles disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Números capítulo 13, versículo 31. Além de superestimarem o poder do inimigo, eles reduziram-se a si mesmo a meros gafanhotos. Em Números capítulo 13, versículo 33, eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Essas são atitudes de quem não confia em Deus, de quem está confiando em si mesmo. Os espias estavam confiando no seu próprio poderio para enfrentar o inimigo, que de fato era mais forte do que eles. Eles também subestimaram o poder do Senhor. Eles disseram em Números capítulo 14, versículo 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Ou seja, aquele povo que havia visto o Senhor devastar a terra do Egito para os libertar. Aquele povo que viu o Senhor abrir o mar vermelho e destruir os inimigos afogados ali. Aquele povo que viu o Senhor mandar maná do céu, que experimentou todo o cuidado de Deus, agora está dizendo que o Senhor levou eles ali para serem destruídos. Eles esqueceram do poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que isso foi um ato de rebeldia contra o próprio Deus. Basta que você leia os capítulos 13 e 14 e você vai ver. Mas nós temos também exemplos positivos. E a esses exemplos nós devemos atentar e procurar imitar. O rei Josafá, por exemplo, em 2 Coríntios, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando ele estava diante de uma multidão de inimigos, ele disse ao Senhor: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Foi a oração de Josafá naquele momento tão crítico da sua vida. Davi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 42, 43 e 45, quando foi desprezado e até amaldiçoado pelo gigante Golias, ele, com muita fé, com muita confiança, disse para aquele adversário: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A estes dois exemplos, Josafá e Davi, nós devemos deixar que ele nos inspire, porque o Senhor quer que nós confiemos não nas nossas próprias forças, mas na força que vem do Senhor. O segundo tópico do segundo ponto diz o seguinte: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Segundo o dicionário Roais, escarnecer significa zombar. E Jesus, ele foi escarnecido na cruz do Calvário. Mas o resultado é que ali ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Lucas capítulo 23, versículo 35. Golias, como já falamos, zombou de Davi. 1 Samuel capítulo 17. Mas o gigante que zombou do pequeno Davi caiu por terra e o pequeno Davi foi vitorioso em nome do Senhor dos Exércitos. Tobias zombou dos judeus quando eles estavam construindo o muro, e o que aconteceu é que os muros foram construídos
e o povo louvou ao Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, versículo 15. O Salmo 101 nos alerta que nós não devemos nos ajuntar nas rodas dos escarnecedores, ou seja, em outra tradução, na roda daqueles que zombam de Deus. O tópico número 3 diz o seguinte: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Diziam eles em Neemias capítulo 4, versículo 2: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Era uma expressão que duvidava da capacidade dos judeus de fazerem uma obra tão grande como aquela. Mas quando confiamos em Deus, nós podemos responder com muita clareza, com muita confiança. O que eram aqueles montões de pó e pedras queimadas para um Deus que libertou mais de 600.000 escravos do jugo do poderoso faraó, usando um homem, um pequeno homem, com um cajado na mão? O que eram aqueles montões de pedras para os judeus construírem, se Deus mostrou o seu poder ao profeta Ezequiel na visão do Vale dos Ossos Secos? Deus transformou um montão de ossos que estavam sequíssimos em um poderoso exército e disse: não poderei eu fazer isso com a casa de Israel? Ezequiel capítulo 37. O Senhor facilmente pôs por terra uma muralha enorme, simplesmente quando os seus servos obedeceram e gritaram. Como esse Deus não poderá ajudar os judeus e ajudar a nós também, por mais que a tarefa seja difícil, a termos vitória? Ele pode sim. Tudo isso Deus poderia fazer sozinho, mas nosso comentarista diz: ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa sejam grandes. Deus usa-os e dá vitória, porque o poder vem do Senhor. O tópico número 4 diz que o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Mentiras e calúnias são uma das preferidas pedras que o inimigo usa para jogar em árvore que dá bom fruto. Mas Jesus nos ensinou, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12, ele diz: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. E ele completa dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós não seremos os primeiros a ser alvo das mentiras dos inimigos. O Senhor nos chama a atenção para os outros que viveram antes de nós. Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 4, versículos 14 a 16, ele diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. O tópico número 5 diz que o inimigo usa como arma a astúcia. E o comentarista diz: os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias.
disse Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso ou não poderei descer. Capítulo 6, versículo 3 de Neemias. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a ter discernimento para que nós possamos reconhecer essa astúcia, essas astutas ciladas que o diabo traça contra nós. O tópico número 6, para finalizar esse segundo ponto, diz o seguinte: o inimigo usa como arma as ameaças. O comentarista continua: os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Capítulo 4, versículo 13 a 20 de Neemias. Neemias, nesse ponto, ele tem uma grande lição para nos dar. Porque Neemias não apenas orou em uma situação de ameaças, Neemias não apenas orou a Deus buscando a sua segurança, a sua proteção, mas a palavra de Deus diz que Neemias montou guarda. Além de orar, ele tomou uma atitude de segurança que aquela situação exigia. Jesus e Paulo nos ensinam a orar e a vigiar. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda a oração e súplica. Ele continua dizendo: e para isto vigiando com toda a perseverança. Orar e vigiar. Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 38, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos tomar esses conselhos da palavra de Deus para que nós possamos compreender as artimanhas do inimigo e nos defender e continuar vencendo em nome de Jesus. O ponto número 3 da nossa lição diz o seguinte: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O objetivo deste ponto é destacar quais as armas Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. O tópico número 1 deste ponto nos diz assim: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. De fato, ter certeza de que aquilo que estamos realizando é vontade de Deus é fundamental para que nós possamos ter a ajuda do Senhor e, consequentemente, termos vitória. Por isso, nós precisamos não apenas conhecer, mas experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 12 e versículo 12. O tópico número 2 diz que os judeus venceram pela oração. A oração era também um dos segredos para que os judeus fossem vitoriosos naquela luta, naquela peleja. E os judeus lutaram porque, aliás, os judeus oraram porque eles tinham um líder que era um homem de oração. A palavra de Deus frequentemente nos mostra no livro de Neemias ele orando. Aliás, Neemias ora em todo momento. Por exemplo, ele orou depois que recebeu as notícias do seu irmão Anani sobre a situação de Jerusalém. Neemias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 11. Ele orou durante a sua conversa com o rei. Neemias capítulo 2, versículo 4. Ele também orou quando insultado e ridicularizado por Tobias e Sambalate. Neemias capítulo 4, versículo de 4 até o 5. Nós encontramos Neemias também orando depois de ser ameaçado de ataques dos inimigos. Neemias capítulo 4, versículo 9. Encontramos Neemias orando em resposta às ameaças dos inimigos. Neemias capítulo 6, versículos 9 e 14.
Encontramos Neemias orando também quando ele estava refletindo sobre as ações dos seus inimigos. Neemias, capítulo 13, versículo 29. Ainda encontramos Neemias orando quando refletia sobre os seus próprios esforços para servir a Deus. Neemias, capítulo 5, versículo 19, capítulo 13, versículo 14 e 22. E o livro de Neemias termina com uma oração. Neemias, capítulo 13 e versículo 31. Um homem como esse, que amava a oração, que influenciava o seu grupo a orar, não tinha outra. Iria ser vitorioso como ele foi. O tópico número 3 diz o seguinte: devemos também orar. Ou seja, devemos seguir o exemplo de Neemias. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós já lemos aqui algumas vezes, disse: orai sem cessar. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 20, ele ensinou: perseverai em oração. Quando nós vamos para os ensinos de Jesus, em Lucas, capítulo 18, há duas parábolas sobre oração. E ali Jesus ensina, primeiro, sobre a humildade que deve ter a nossa oração. A parábola dos fariseus e do fariseu e do publicano. E na parábola do juiz Inico, Jesus nos ensina sobre a perseverança na oração. Diante disso, o nosso comentarista pergunta: o que é então perseverança em oração? E aí ele traça um roteiro para nos responder isso. Letra A é não deixar ser impedido de orar. Nós sabemos que uma das coisas que o inimigo mais gosta de fazer é impedir que nós oremos. Alguém disse que ele não se importa quando a gente vai à igreja, não se importa quando nós estamos louvando a Deus, não se importa tanto com essas coisas. Mas quando nós abrimos a boca, quando nós nos dispomos a orar, o inimigo ele vai fazer de tudo para não deixar. E para isso nós precisamos criar um hábito de orar. Temos que, o nosso comentarista fala de autodisciplina. Nós temos que criar uma disciplina em relação a isso. E nós temos como exemplo, por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes por dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Davi decidiu orar também à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ou seja, ele tinha uma disciplina. Salmo 55, versículo 17. Assim, quando nós começarmos a nos disciplinar, quando nós começarmos a criar o hábito, aí nós estaremos vencendo, primeiro, os empecilhos que nos querem atrapalhar de orar. E depois estaremos preparados para lutar e vencer o adversário das nossas almas. A letra B, o nosso comentarista diz que perseverar em oração é persistir em oração. E aqui nós temos também 2 exemplos. Daniel, que orou 21 dias por uma causa e obteve resposta. Também Neemias, que orou 4 meses, desde que ele recebeu as notícias da situação de Jerusalém, até o momento em que Deus abriu as portas. Leia Neemias, capítulo 2, versículo 1, na versão linguagem de hoje. Letra C, o nosso comentarista diz: perseverar em oração é orar até que venha a resposta. Deus sempre ouve as nossas orações, embora Ele não nos responda imediatamente. E isso, muitas vezes, nos angustia. Mas o salmista passou por essa situação. No Salmo 10, versículo 1, nós lemos o salmista dizendo: Senhor, por que te alongas tanto? Ou por que estás tão longe? E ele continuou dizendo: por que te escondes em tempos de angústia? Então veja que essa situação que todos nós passamos também foi passada
por homens de Deus no passado. O salmista Davi, ele clamou a Deus, esperou e obteve resposta. Salmo 40, versículo 1. Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aqui está claro, ele clamava a Deus e esperava até que o Senhor se levantou e ouviu a sua oração. Os discípulos, eles não foram avisados pelo Senhor Jesus de quanto tempo eles teriam que esperar até que o Espírito Santo descesse sobre ele, até que eles fossem revestidos de poder. Mas eles foram para Jerusalém e ficaram perseverantes em oração, até que no capítulo 2, versículo 1, depois de 10 dias de oração, eles foram cheios do Espírito Santo. A letra D, o nosso comentarista diz, é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós, ou seja, está perseverando em oração, é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O apóstolo Paulo nos exorta sobre a oração, dizendo, orai sem cessar. O que isso significa é que nós devemos nos manter orando em espírito, como ensinou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18, e Judas capítulo 1, versículo 20, também nos ensina isso. O nosso comentarista lembra que o Espírito Santo, ele não se preocupa em relação à posição do nosso corpo quando estamos orando. Ou seja, se estamos de joelhos, se estamos deitados ou se estamos de pé. Na Bíblia, nós encontramos pessoas orando de várias posições, em pé, de joelhos, com as mãos levantadas, deitado em uma cama com a cara virada para a parede. Existem várias formas, várias posições de oração e Deus ele respondeu a todos esses homens de Deus. Ou seja, o que importa mesmo é a posição do nosso coração diante de Deus no momento em que estamos orando. Que o Senhor abençoe a sua vida e eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se você quiser nos ajudar na divulgação do nosso canal, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações e receber o aviso do YouTube quando nós postarmos novos vídeos. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos, professores, e dessa forma você estará abençoando não somente o canal, mas abençoando também a Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil e em todo o mundo, onde se aprende, onde se estuda as revistas da CPAD. Deus abençoe a sua vida, digo mais uma vez, que o Senhor enriqueça você e sua família, e até a próxima semana, se Deus quiser.